Começou. Lição 1, módulo 5. Módulo 5, liderança eficaz. Esse é o tema do módulo 5. A lição 1, um líder de fé. Logo, a fé, ela é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Romanos 10, 17. Então, quais são os objetivos dessa lição? Descobrir a insondável riqueza que há em uma vida de fé. Conhecer as características da fé que conduz à conquista e aplicar os princípios da fé para conquistar milagres de forma prática na vida pessoal. Essa lição de hoje, eu lembrei muito do livro A Quarta Dimensão. Se você ainda não leu o livro A Quarta Dimensão, eu te convido a ler esse livro. É um livro gostoso de ler, um livro rápido de ler, é um livro prático que você vai... É um livro assim que você já... Enquanto você está lendo, você já está praticando, você já está aplicando. Ele é muito gostoso de ler, A Quarta Dimensão. No ano passado, nós demos o livro A Quarta Dimensão para todos os discípulos que estavam na célula. Nós estudamos ele juntos, foi um momento muito bom. Eu não sei se foi 2025 ou foi 2024, mas nós lemos esse livro juntos com os discípulos na célula. Ele é um livro muito gostoso de ler. É um livro do pastor Poyoncho, que foi assim, ele que trouxe, né, essa visão da célula, ele resgatou a visão da célula para a igreja moderna. Ele era o líder do pastor César Castellani, ele faleceu já há alguns poucos anos, e ele foi o pastor da maior igreja do mundo. A igreja dele tem mais de 1 milhão de membros na igreja local. Olha o tamanho dessa igreja. Ele é o autor do livro A Quarta Dimensão. A fé é um dos maiores elementos espirituais que Deus confiou ao homem para que ele conquiste o que está além das suas limitações. Porque pela fé, queridos, eu consigo ver o que os meus olhos naturais não estão vendo. Pela fé. Ontem mesmo eu estava orando, a gente estava orando à noite, sempre eu estou reforçando com vocês que a Paula e eu, a gente ora todo dia de manhã e todo dia à noite. Todo dia, quando a gente acorda, a gente ora juntos. Esses dias a gente não conseguiu orar. Domingo e sábado foram dias corridos, conturbados para a gente não conseguiu orar. Ontem nós oramos à noite, pedimos perdão a Deus, porque nós não oramos anteontem, não oramos ontem de manhã, pedimos perdão ao Senhor. E ontem eu estava orando pela Nicole. Como que eu estava orando pela Nicole? Eu estava aqui na minha casa, a Nicole está lá na casa dela. Eu fechei os meus olhos e pela fé, eu me vi lá na casa da Nicole. Pela fé, eu me vi na casa da Nicole. Pela fé, eu ungi a casa da Nicole, a porta da casa dela, as janelas, a porta dos fundos, a janela do banheiro, o portão. Pela fé, eu me transportei lá na casa da Nicole e eu orei por eles e eu abençoei a vida deles. Eu passei sangue de Jesus nos umbrais das portas deles. Pela fé, os meus olhos naturais não estavam vendo, mas os meus olhos espirituais, sim, me levaram lá para a casa da Nicole e eu ungi lá. Em Hebreus 11, estão registradas as histórias dos homens que se destacaram em sua respectiva geração e todos eles tinham um elemento em comum, a fé. Eles creram na palavra de Deus. Em Hebreus 11, nós vamos ler, pela fé, Abraão, parará, pela fé. Quem mais? Abraão, pela fé. Moisés, tarará. Pela fé. Débora, tarará. Pela fé. Nós vamos ver na galeria dos heróis da fé que eles foram homens que tudo o que eles fizeram por meio da fé. Assim deve ser você. Você deve viver uma vida por meio da fé. Por meio da fé, eles conquistaram reinos, alcançaram promessas, tiraram força da fraqueza, tornaram-se fortes em batalhas, venceram a adversidade e permitiram que Deus operasse o sobrenatural pela fé. Sabe, às vezes os seus olhos, os nossos olhos estão vendo algo que é até vergonhoso, desmotivante, né? Algo que você olha e fala assim, meu Deus, olha a minha vida. Só que nós devemos
nós devemos encarar a realidade com os nossos olhos naturais e declarar sobre a realidade com os nossos olhos da fé. Nós não vamos ser alheios à realidade das coisas, ao ato, né? Lembram que na célula há algum tempo eu ensinei para vocês sobre ato e potência? Ato é o que eu estou vivendo hoje, potência é o que eu posso viver, são todo o potencial que eu posso alcançar. Então eu olho o ato, eu olho o hoje com esses olhos naturais, para que eu não viva um alienado, mas eu declaro sobre o outro, sobre o hoje, sobre o ato, com os olhos da fé. É assim que nós vamos conduzir. Da mesma forma, todo aquele que está desenvolvendo a visão G12 deve ativar a sua fé, crendo na palavra de Deus e obedecendo a palavra de Deus, para conquistar o sobrenatural em sua vida e em seu ministério. A fé permite que o conquistador veja que o impossível pode ser alcançado. E qual é o nosso impossível, queridos? Falando em liderança de célula, qual é o nosso objetivo? Formar 12 líderes. Esse é o seu objetivo. A sua missão é formar 12 líderes. No início, isso pode você pode olhar, como a gente estava conversando lá no acampamento dos líderes, e o Marcelo falando assim, como que eu vou começar a minha célula? Pela fé. Pela fé. Começa pela fé. Nem que seja você e pega os seus soldadinhos que você recebeu, coloca cada soldadinho seu numa cadeira, coloca cada soldadinho seu num lugar do sofá, coloca o seu soldadinho ali no seu rack lá da sua sala, e pela fé você vai ministrar para os seus soldados. Pela fé, queridos. É pela fé, nós começamos pela fé. Você precisa crer que você é um líder de 12 líderes. Mesmo que você não tenha nem começado a sua célula, você é um líder de 12 líderes e você deve andar nessa visão. Você deve ser conduzido nessa visão. Aí, William, mas eu tenho vergonha. Isso é o ato. Isso não é a potência. O ato é como você está hoje, a potência é o que você pode vir a ser. Qual era o ato de Gideão? O ato de Gideão era um homem pequeno, de uma tribo pequena, de uma família, de um clã pequeno, de uma família pequena, que estava ali escondido, era o ato. Mas qual era a potência dele? A potência dele era o libertador de Israel, era um juiz de Israel. Aquele homem ali inferiorizado, que não se via grande coisa aos olhos dele, aos olhos de Deus era o libertador de um povo. Então você não pode olhar para você hoje e sentenciar o seu amanhã, a partir do seu hoje. Não. O seu hoje você vai declarar, você vai atrair, você vai manifestar a potência de Deus para você, o plano de Deus para você, a vontade de Deus para você. E você vai hoje, mesmo sem ainda nem ter célula, você vai, pela fé, alcançar essa liderança, pela fé, declarar essas 12 mulheres na sua vida, esses 12 homens na sua vida, essas 12 líderes que você vai ajudar a formar, esses 12 homens que você vai ajudar a formar. Nossa, você está doido? Como é que eu vou ajudar a formar líder se nem eu estou liderando? Ora, pela fé. Pela fé. A sua Bíblia está sendo escrita ainda hoje. A Paulinha brinca muito sobre isso. A Bíblia está sendo escrita hoje ainda nos nossos dias. E aí hoje tem lá, alguém está escrevendo a Bíblia. Ó, pela fé, a Rosa começou a orar por 12 mulheres. Pela fé, a Suzana começou a orar por 12 mulheres. Pela fé, a Márcia começou a orar por 12 mulheres. Pela fé, o Joseni começou a orar por 12 homens. Pela fé, o Marcelo começou a orar por 12 homens. Pela fé, o Francisco começou a orar por 12 homens. Gente, é pela fé. Amém? É pela fé. Não é pelo que você está vendo, não é pelo que você está sentindo, é pela fé. Ora, certa mulher que havia 12 anos padecia de uma hemorragia e que tinha sofrido bastante às mãos de muitos médicos e despendido tudo quanto possuía sem nada aproveitar. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus,
veio por detrás entre a multidão e tocou-lhe o manto, porque dizia, se tão somente tocar-lhe as vestes, ficaria curada. E imediatamente cessou a sua hemorragia e sentiu no corpo estar já curada do seu mal. E logo Jesus, percebendo em si mesmo que saíra dele poder, virou-se no meio da multidão e perguntou, quem me tocou as vestes? Responderam-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta e perguntas, quem me tocou? Mas ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, atemorizada e trêmula, cônscia do que nela se havia operado, veio e prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Disse-lhe ele, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz, fica livre desse teu mal. Essa mulher judia, ela sabia muito bem que a lei ensinava em relação a mulheres que sofriam com fluxo de sangue. Ela se sentia impura porque ela já havia se acostumado a conviver com algo que a lei considerava imunda. Embora tenha feito tudo o que podia para vencer a doença, ela não conseguiu se livrar daquele mal que fazia mal para ela, que perturbava a vida dela. Ela já estava lutando contra aquela enfermidade por 12 anos e não via melhoras, mesmo tendo investido todas as suas economias. Gente, pensa numa mulher que vendeu tudo que tinha, meu Deus do céu. A pessoa desfez de tudo que tinha para procurar um tratamento médico. E ela não tinha conseguido resultados favoráveis. Em meio a essa aflição, a mulher deu 4 passos de fé que transformaram ela em um exemplo para todo aquele que deseja alcançar um milagre. Olha só, primeiro passo de fé que ela deu, conhecer a palavra de Deus. Quando ela viu a multidão perto de sua casa, procurou se informar sobre o que estava acontecendo. As pessoas falaram, olha, por acaso você não sabe que é Jesus que está passando por aqui? E ela, quem é Jesus? Quem é Jesus? Naquele dia ela soube que ele era o Messias prometido. Sabe, queridos, você precisa conhecer Jesus. Melhor, você precisa conhecer o Cristo. O Jesus todo mundo conhece. Vocês lembram quando Jesus perguntou para os discípulos, quem eles dizem que eu sou? Eles dizem que o Senhor é um homem, é um profeta. Eles dizem que o Senhor é um homem poderoso em palavras e obras. Eles dizem que o Senhor é um pregador. Esse é o Jesus. E aí Jesus falou, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro falou, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus falou, Pedro, muito bom, porque foi Deus que te revelou isso. Olha, a visão humana só consegue ver o Jesus. Os olhos humanos só conseguem ver o Jesus. O Cristo só vê quem recebeu revelação de Deus. Só vê o Cristo quem recebeu revelação do céu. Muitas pessoas veem o Jesus. O curandeiro, aquele homem, o líder, o que tinha boas palavras, o sábio. Muitas pessoas veem Jesus. Nós precisamos ver o Cristo, o Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos ver o Cristo. Ouvir essas palavras acerca de Jesus produziu nela uma reação positiva. Ela creu no Messias, ali nasceu a fé dela. E ela abriu a porta do seu coração para receber cada um dos benefícios que podemos receber de Deus. Ainda no passo 1, depósito permanente. Da mesma forma, o líder deve permitir que a sua mente e seu coração sejam um depósito permanente da palavra de Deus, para que a fé esteja ativa o tempo todo na vida dele. Você não tem que viver pelo que você vê, querido. O que você vê vai te inspirar para declarar o que a tua fé vê. Você vai ser um resultado, e é um resultado daquilo que você acredita. Eu me lembro quando nós morávamos de favor na casa do meu sogro, a Paula e eu. E aí ele pediu o barraco em que nós morávamos para ele reformar. Eu preciso reformar esse barraco, está caindo nos pedaços. Eu tenho que reformar isso aí.
E aí a Paula falou assim, e agora, meu Deus do céu? Eu falei, vamos atrás de uma casa. Vamos atrás de um aluguel. Eu falei, não vou morar de aluguel, eu não vou dar um centavo meu para aluguel. Vamos atrás de uma casa. E a gente começou a ir atrás de casa. E eu ia nos lugares e o pessoal não aprovava, na verdade, nem aprovava o meu crédito. Eles nem queriam me vender, porque eu ganhava tão pouquinho na prefeitura, que eu acho que o pessoal pensava assim, como é que esse miserável casou, meu Deus do céu? Esse cara não tem condição nem de estar vivo, como é que ele está querendo comprar uma casa, meu Deus do céu? E eu ficava indo e ninguém queria me vender uma casa. E aí teve uma hora que a Paula falou bem assim, não, meu bem, então vamos morar de aluguel mesmo? A dona tinha, William, aluga uma casa mesmo? E eu falei, não, nós não vamos alugar uma casa, nós vamos comprar. E aí eu fui lá dentro da Caixa Econômica e encontrei com a gerente lá, e ela me ajudou e eles liberaram aquele crédito inicial para a gente comprar a casa. Por que eu estou contando isso para você? Se a minha fé tivesse ficado em alugar uma casa, talvez eu estava morando lá de aluguel até hoje. Mas a minha fé não foi para alugar uma casa, a minha fé foi para comprar uma casa. Você deve agir pela fé. Eu não comprei a casa dos sonhos, eu não comprei a casa no melhor lugar, mas eu comprei aquela casa. Sabe, você tem que agir pela fé. A sua fé vai te conduzir até onde você vai. A vida que você tem hoje é resultado da fé que você tem hoje. É exatamente assim. A vida que você tem é resultado da fé que você tem tido. Você precisa desenvolver a sua fé para que a sua vida desenvolva. Pela sua palavra, Deus renova a mente do homem, restaurando a sua capacidade de sonhar. O Senhor Jesus vivia em profunda intimidade com o Pai, ele permanecia na sua presença e, como resultado, tinha tanta autoridade que ninguém podia resistir às palavras e ao espírito com que ele falava, e não havia nada no universo que pudesse se opor à autoridade das suas palavras. Segundo passo que ela deu, visualizar o milagre. Queridos, isso é um exercício de fé, de oração que eu costumo fazer muito. Eu visualizo muito o que eu quero. Eu visualizo muito onde eu quero chegar. Eu visualizo muito. Muito, 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 muito. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Ó. Há um tempo atrás, o Joseni ficou 1 mês sem ir para a célula. Foram 4 células, com certeza, quase 5 células, sem ir para a célula. Porque a gente mudou a célula para a quinta, e estava tendo os leilões dele, era na quinta, e ele parou de ir para a célula. Aí eu estava chateado com aquilo ali, rapaz, Joseni abandonou mesmo o barco. E aí eu comecei a orar. Como que eu comecei a orar? Eu comecei a visualizar o Joseni na célula novamente. Comecei a declarar sobre a vida dele. Eu orava assim, ó, Joseni, você tem célula, seu compromisso é com a célula, você tem célula. Comecei a declarar isso. E aí passou um tempo, o Joseni voltou para a célula e ele falou assim, William, eu estava orando e eu senti de Deus que eu estava errado, que eu estava com a prioridade desajustada, e Deus abriu uma porta para eu ter um leilão na sexta-feira, que é um leilão lá, que é muito bom também, tarará, tarará. Olha só, querido, você não tem que encarar aquela dificuldade que você está passando e olhar para a dificuldade, você tem que declarar sobre a dificuldade. Eu havia tido um sonho há um tempo atrás com o Joseni, e nesse sonho ele abandonava, ele estava conversando comigo no sonho, começava a passar uns bois, ele me deixava falando sozinho e corria atrás desses bois. E aí, quando ele se afastou esse período da célula, o Senhor trouxe essa revelação para mim. Olha, eu não te contei que isso ia acontecer. Sabe, o Senhor falou comigo, eu não te falei que isso ia acontecer. O que você vai fazer agora com isso? Eu falei, meu Deus, eu vou orar, vou orar. E eu fui orar. Orar como? Declarando, visualizando, sabe, queridos? Visualizando. E é assim que nós devemos orar. Vocês já estão começando a ter os discípulos de vocês. Olha que coisa mais linda, meu Deus do céu. Vocês já têm as pessoas que vocês estão orando por elas, vocês já têm as pessoas que vocês estão conduzindo na fé, que vocês levaram para o encontro lá, que vocês, sabe, já estão inscrevendo na Universidade da Vida essas pessoas, e vocês devem começar a orar por essas pessoas, declarar sobre a vida delas pela fé.
pela fé. O que é visualizar o milagre? É pintar na nossa mente um quadro claro e nítido do que queremos que Deus faça. Eu acho que o Joseni e o Marcelo já estão familiarizados com essa linguagem, porque essa é uma linguagem muito do Napoleão Hill. É uma linguagem muito do Napoleão Hill. Na Lei do Triunfo, no Pensa e Enriqueça, nos livros, na literatura do Napoleão Hill, ele já ensina isso há muito tempo, a gente está lendo sobre isso há muito tempo. O pastor Poyon Cho, ele traz isso também muito forte no livro A Quarta Dimensão. É você pintar na sua mente, é você começar a ver aqui dentro o que você quer. Visualizar o que você quer, sentir o cheiro do que você quer, sentir o som do que você quer, você estar naquele ambiente, estar naquele lugar. É você vivenciar o milagre. Sabe, é você vivenciar o milagre, é você pegar o milagre na sua mão, no seu colo, é você tocar o milagre, é você cheirar o milagre, abraçar o milagre, viver o milagre agora. Gastar tempo visualizando o milagre, vivendo o milagre, gastar tempo vendo agora o milagre. Aqui na tua mente. A tua mente é o que une o físico com o espiritual, é a tua mente. A tua mente é o elo entre o físico e o espiritual. Então é na mente que o milagre é gerado. Na mente o milagre é gerado. Vendo-se, andando entre as pessoas, chegando onde Jesus estava, tocando a bainha das vestes de Jesus e o milagre acontecendo. Foi o passo que aquela mulher deu. Aquela mulher estava ali na dor dela e ela estava assim, se eu tocar. Visualizar é algo muito difícil para algumas pessoas. O lema do pastor César contando, meu lema era trabalhar muito para obter grandes resultados. Compreendi então que orar implica serenidade, esperar em Deus e deixar que Ele comece a ministrar em nós. Nesse momento, o Espírito Santo vem e nos ajuda a pintar o quadro que precisamos para alcançar o nosso milagre. Dentro do segundo passo ainda, um dos ensinamentos mais importantes a esse respeito está na vida de Jacó. Pois chegado o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listados, salpicados e malhados. Jacó teve que aprender a linguagem dos sonhos para entrar no mundo do sobrenatural. Deus estava dando a Jacó a maior lição da sua vida, mudar o aspecto das coisas por meio da visualização. O que no plano natural era impossível, pela visualização se tornou possível. A gente vê o milagre da multiplicação que aconteceu na vida de Jacó, começou onde? Ele, em sonhos, vendo as ovelhas listadas, salpicadas e malhadas. Em sonho. Um exercício que eu faço muito de fé é quando eu vou dormir, eu fico falando sobre aquilo que eu quero. Eu fico declarando aquilo que eu quero, até eu dormir, até eu pegar no sono. Até eu pegar no sono. Para quê? Para que eu faço isso? Isso é uma fórmula que eu tenho para estimular para que eu sonhe sobre aquilo. Terceiro passo dessa mulher, confessar o milagre. Aquela mulher disse, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Sabe, eu vejo pessoas que dizem, vamos colocar aqui que essa mulher estivesse no nosso meio. Eu vejo pessoas que no lugar dessa mulher falariam assim, mas eu estou doente, eu não vou não, eu estou doente, eu estou sangrando, eu estou aqui que essa menstruação não para nunca. Sabe, tem pessoas que declarariam o mal que está vivendo. A mulher não, ela declarou, se eu lhe tocar as vestes, ficarei curada. O apóstolo Paulo escreveu, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa. Eu acredito com o coração e eu declaro com a boca. Um dos costumes do inventor Thomas Edison era convocar a imprensa
ele tinha o hábito de chamar os repórteres e começar a falar sobre alguma nova invenção. Thomas Edison declarava suas criações com tanta clareza e segurança que acabava despertando a curiosidade e o interesse das pessoas. Depois disso, ele corria para o laboratório para realizar a façanha. Ele sabia como era importante colocar um projeto em evidência, em seguida trabalhar arduamente sobre as metas anunciadas. Eu faço muito isso. Não sei se vocês já perceberam, mas eu gosto de contar os meus sonhos. Eu conto os meus sonhos porque isso é uma forma de eu me obrigar a correr atrás deles. E aí eu compartilho com algumas pessoas os meus projetos, os meus sonhos, porque é uma forma de eu me incentivar a ir atrás deles, declarar para onde eu estou indo, declarar o que eu estou querendo, os meus projetos. Por meio da palavra, nós traçamos o caminho, seja de vida ou de morte. Digo-vos que toda palavra frívola, inútil que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. No princípio, era aquele que é a palavra de Deus. Ele estava com Deus, ele era Deus e ele estava com Deus no princípio. Querido, nós começamos declarando. Você precisa declarar mais, profetizar mais, confessar mais, conversar mais com Deus nos termos do que você quer, não nos termos do que você está vivendo. Então eu converso com Deus declarando o que eu quero, não contando o que eu estou passando. Quando a palavra de Deus foi pronunciada, ela criou o universo. Quando o crente toma a palavra, incorporando-a como parte de sua vida, confessando a palavra com fé, Deus move toda a esfera angelical em seu favor, pois não há impossíveis para aqueles que depositam toda a sua confiança em Deus. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir através das coisas que não aparecem. É tremendo, né? Hebreus 11 é muito doido. A gente podia ler Hebreus 11 hoje. Quarto passo de fé dela, perseverar. Em um ato de fé e ousadia, aquela mulher disse: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curadas. Quando uma pessoa consegue crer, visualizar e confessar a palavra, deve começar a se mover em fé e não olhar para os obstáculos e adversidades que possam encontrar no caminho. Gente, imagine só aquela mulher, ela tinha uma multidão entre ela e Jesus. Aquela multidão de judeus, aquela multidão que havia judeus também ali, aquela multidão que ela sabia que não podia estar no meio porque ela estava impura, só que ela falou: meu amigo, estou nem aí, eu vou avançar, eu vou dar o meu passo de fé, eu vou para cima desse negócio. E aí, esse é o nosso papel, de ir, de andar de acordo com a nossa fé, de acordo com o que nós cremos. Aquela mulher estava determinada. Se Jesus não vem a mim, eu vou até Jesus, onde quer que ele esteja, não importam os obstáculos, eu vou enfrentar. Ah, tem gente ali, eu vou passar por eles. É difícil ir andando, eu vou rastejando para alcançar a orla da veste de Jesus lá, para ela alcançar os tefilins lá, ela precisava ir de joelho para tocar lá embaixo. O que Jesus considerou foi o ato de fé daquela mulher. Ela dera os passos certos para experimentar o poder de Deus em sua vida. Por isso ela abriu o caminho entre a multidão. Chegou até Jesus, estendeu a mão e tocou as vestes de Jesus. E ao tocar as vestes de Jesus, recebeu de forma imediata uma resposta para o seu problema. Porque ela foi, querido. Se ela tivesse ficado, ela não tinha alcançado. Quando conseguimos abrir em meio a adversidades e alcançamos a intimidade com Deus, podemos fazer as coisas acontecerem. É a fé que forja o nosso destino. Ela produz dentro de nós o querer e o fazer, por causa da boa vontade de Deus. A fé nos coloca em um plano espiritual tão elevado que não nos permite ver os obstáculos, levando-nos a passar por cima deles. Você consegue ver algum obstáculo na sua vida hoje? Faça um exercício. Feche os seus olhos. Não agora, a gente vai fazer isso depois. Mas feche os seus olhos, olha esse problema e comece a tirar suas vistas desse problema, olhando além dele a solução do seu problema. Olhando além dele o resgate, olhando além dele a provisão,
olhando além do seu problema, e deixa com que a solução do seu problema venha se aproximando de você e se tornando maior que o seu problema, até que o seu problema suma e na sua visão fique apenas a provisão. A fé nos leva a Jesus, não para tocá-lo, mas para extrair o poder de Deus em favor de nós. Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Quando ela tocou Jesus, ela tirou o poder de Jesus. E a palavra de Jesus foi: vai-te em paz e fica livre do teu mal. Vamos agora correndo aqui. Lição 2, o amor do líder pelas ovelhas. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. João 3,34. Objetivos da lição: ser diligentes em conhecer o estado em que cada ovelha se encontra. Permitir que o amor de Deus seja derramado em nossos corações para pastorear as pessoas como Jesus pastoreou. Avaliar o estilo de liderança de cada um e corrigir de forma prática os erros que possam estar sendo cometidos na construção do ministério e na formação dos outros. Quando Neemias lançou o desafio de reconstruir os muros de Jerusalém, as famílias responderam: disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Para que o líder alcance o sucesso, é indispensável ter uma visão clara, tanto na vida pessoal como na ministerial. Vocês têm os projetos pessoais de vocês. Agora, vocês vão desenvolver os projetos ministeriais de vocês. Vocês vão elaborar as estratégias ministeriais de vocês, o sonho ministerial. Lembre-se das palavras de Salomão: não havendo profecia, o povo se corrompe. O que é a profecia nesse texto aqui? Não havendo visão, né? Porque a profecia era o quê? O profeta vinha e ele dava para o povo a visão de Deus para o povo. E o povo se movia a partir da visão de Deus. Algumas traduções vão dizer: não havendo visão, o povo se corrompe. Você precisa saber para onde está indo e ajudar os seus discípulos a entender também para onde eles estão indo. Ajudar os seus discípulos a desenvolver essa visão clara na vida deles. A reconstrução do muro foi feita em etapas. A primeira etapa foi construída pelo sumo sacerdote Eliasibe, que edificou a porta das ovelhas com seus irmãos, não devendo apenas conhecer o estado das ovelhas. Não devemos apenas conhecer o estado das ovelhas, mas precisamos principalmente ser diligentes e meticulosos em seu cuidado. Olha só esse texto de Provérbios: procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. Isso aqui vale, tá vendo como vale para tudo? Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. O que é isso? Procura conhecer o estado daquilo que é responsabilidade sua. Procura conhecer o estado dos seus vendedores, procura conhecer o estado dos seus funcionários, procura conhecer o estado dos seus clientes, procura conhecer o estado da sua saúde, procura conhecer o estado das coisas que estão debaixo da sua responsabilidade e cuida do que é teu. Vale para tudo na vida, mas para a liderança, procura conhecer o estado dos seus discípulos e cuida do seu rebanho, cuida dos seus discípulos. Amando as ovelhas, após ressuscitar dentre os mortos, Jesus confrontou o apóstolo Pedro, fazendo-lhe 3 vezes a mesma pergunta: tu me amas? O Senhor nos deu 3 etapas para o cuidado das ovelhas. Primeira, apacenta os meus cordeiros. Depois, pastorei as minhas ovelhas. E em seguida, apacenta as minhas ovelhas. Eu achei tão tremendo, eu já li esse texto tantas vezes, e aprendi algo novo com essa leitura desse livro. Ontem, eu lendo o livro, eu aprendi algo novo. Eu nunca tinha observado isso. Apacenta os meus cordeiros. Apacentar os cordeiros refere-se ao cuidado delicado e terno que o pastor deve ter com os mais novos. É o ganhar. Apacenta o cordeiro, apacenta o pequenininho. Cuida do novinho na fé, cuida daquele bebezinho na fé, cuida do novo convertido. Igual agora, vocês estão levando homens e mulheres para a universidade da vida. Cuida do pequenininho.
Apacenta esse cordeiro, cuida do cordeiro, cuida do Felipe, cuida do William lá, cuida do Jairo, cuida do seu Luiz, o Francisco cuida lá do menininho lá do, acho que é Lucas, Francisco? Cuida do Lucas. É Cauã. Cauã, cuida do Cauã, cuida do pai dele, cuida dos seus, apacenta os cordeiros. Os cordeirinhos são aqueles recém-chegados ao rebanho, os mais frágeis. Essa etapa constitui o que chamamos de trabalho de consolidar. É cuidar do fruto. Vocês oraram, nós oramos essas semanas aí para trás. Vocês têm aquelas pessoas que Deus enviou até vocês. Agora vocês vão consolidar esse fruto. Cuidar desses cordeirinhos. Quando o bebê nasce, a mãe jamais seria capaz de dizer: filho, só Deus sabe o que eu sofri para que você nascesse. Então agora, ele que cuide de você. Ela sabe que tem que apacentá-lo, cuidar dele. Então, crie uma atmosfera na qual cada ovelhinha recém-chegada receba um cuidado especial. Ó, você é o pastor daquelas mulheres, você é a pastora daquelas mulheres, você é o pastor daqueles homens que você levou para o evento lá. Você é o líder deles. Você é a líder delas. A Paula e eu vamos dar suporte para vocês, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não quero ser o líder do Luiz, do William, do Jairon, eu não quero ser o líder do Felipe, eu não quero ser o líder lá do Cauã, do pai dele, não quero ser o líder das moças que a Márcia levou. Negativo. Vocês vão liderar essas pessoas. Vocês vão cuidar dessas pessoas. Vocês vão apacentar essas pessoas. Essa é a manifestação do amor de vocês pelo Senhor. Vocês vão cuidar deles. Nós vamos dar suporte a vocês. Mas vocês vão cuidar deles. Vocês vão estar orando por eles, jejuando por eles, acordando de madrugada para orar pela vida deles. Vocês vão estar buscando aconselhá-los. Vocês vão estar buscando ser para eles o que nós temos sido para vocês. É mais ou menos isso. Amém ou não amém? Amém ou não amém aí? Pastorei, ó, então, ó, apacenta os meus cordeiros, pastorei as minhas ovelhas. Pastorear significa dirigir, disciplinar, orientar ou restaurar. Davi disse: a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara serve para disciplinar, mas nunca se deve disciplinar com ira, desprezo ou grito. A disciplina sempre deve ser feita com amor. Você imagine só um pastor pegando uma vara para corrigir o caminho da ovelha. Eu não imagino ele dando uma mutambada na ovelha. Eu não imagino. Você imagina a ovelha está desviando do caminho ali, o pastor pega e dá uma cajadada na costela dela, vai matar a ovelha. Ele vai ali, ó, com carinho, mostrando o caminho para ela, com carinho. E eu acho tão tremendo Deus dar a referência para nós da ovelha, porque a ovelha é um negócio, eu não entendo muito assim, mas eu vejo a ovelha tão dócil, tão, sabe, fácil de se cuidar ali. Pode ser que eu não sei se é assim mesmo, não sei se o Joseni estudou sobre ovelha quando fez a faculdade lá, mas eu vejo a ovelha assim, muito mais dócil, né? Muito mais fácil de conduzir, é frágil. A impressão que eu tenho é essa, que a ovelha é frágil, e nós devemos cuidar da ovelha, sabe? A ovelha não é um animal de carga. Eu já fui uma ovelha que os meus pastores, eu era uma ovelha, mas eles achavam que eu era um jumento. Porque eles colocavam muito peso sobre nós. Na antiga igreja que a Paula e eu pastoreamos, queridos, nós tínhamos muito peso nas nossas costas. Muito peso mesmo. Parecia que a gente era 2 burros de carga. Mas olha só, Jesus não mandou pastorear os burros de carga. A gente não tem que jogar peso nas costas da pessoa. Nós temos que cuidar das ovelhas. É diferente cuidar de ovelha de cuidar de burro de carga. É diferente cuidar, igual o Joseni cuida da vaca. É diferente, eu acho, cuidar da vaca do que cuidar do cavalo. Né? Eu acho que o trato é diferente. O cara geralmente usa o cavalo para carregar, para puxar peso, usa o cavalo para.
e a vaca você só usa para comer. Né? A ovelha você só usa para pegar a lã dela. Você não mata a ovelha, você vai a lã dela, e a lã dela serve para abrigar os outros, para aquecer os outros. Desde jovem, Davi pastoreou as ovelhas de seu pai. Aprendemos com o Senhor as diferentes características que todo pastor deve ter. Primeiro, prover as necessidades das ovelhas. Não prover os desejos das ovelhas, prover as necessidades das ovelhas. Conduz o rebanho a ter satisfação e prosperidade. Sabe como motivar e guiar corretamente o rebanho. Isso aqui me lembrou do Salmo 23. Lembra o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor. E aí você pergunta para o Salmo, o Senhor é o seu pastor? É. O que ele faz? O que o pastor faz? Ora, o pastor conduz a um pasto verdejante. Ele provê a necessidade da ovelha, ele conduz a um pasto verdejante. Ora, ele leva mansamente a águas tranquilas. Ele me conduz pelas veredas da justiça por amor do seu nome. É o que o pastor faz. Olha só, o Salmo 23 está descrito aqui nessas atitudes de Davi para com as ovelhas dele. É o que o pastor faz, é o que nós faremos. Né? No versículo 4, está com o rebanho mesmo nos momentos de maior dificuldade, orientando e protegendo as ovelhas. Prepara as suas mensagens cuidadosamente, para que o rebanho possa desfrutar de um banquete espiritual. Pastoreia corretamente e com misericórdia. Por intermédio do profeta Ezequiel, Deus repreende os pastores de Israel por terem feito o seu trabalho com egoísmo. Comeis a gordura, vestivos da lã, degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes. Mas dominais sobre elas com rigor e dureza, assim se espalharam por não haver pastor. Eu lembro quando eu li esse texto aqui na leitura bíblica do ano passado, ele me deixou chocado. Chocado. Por quê? Está falando de um grupo de homens, de mulheres, que eles só querem os benefícios da liderança, eles não querem os compromissos da liderança. Nós devemos ter compromisso com a liderança. Buscar a ovelha fraca, fortalecer a ovelha fraca, curar a ovelha doente, sabe? Ligar as ataduras da ovelha quebrada, trazer a desgarrada de volta, sabe? E buscar a perdida, ir atrás da perdida. Esse é o nosso papel como líder, queridos. Como líder, nós temos que ir atrás, a gente não pode desistir, a gente tem que estar orando, buscando, conversando, mandando mensagem, fazendo o nosso papel, orando para que o Senhor faça o papel dele naquela ovelha. Você apacenta as ovelhas, né? Então, apacenta os cordeiros, cuida das ovelhas, apacenta as ovelhas. Trate as ovelhas como se fossem cordeirinhos, trate-as como se fossem delicadas, recém-nascidas. Não seja grosseiro, agressivo, enérgico com elas. Apacenta as minhas ovelhas. O que significa isso? É o cuidado especial com o rebanho. É começar a construir o muro da porta das ovelhas. Implica fazer um trabalho diligente e pessoal, conhecendo a condição espiritual, moral, familiar e pessoal de cada ovelhinha. Significa que o pastor deve demonstrar sua fidelidade a Deus na forma como se preocupa com cada ovelha, como você se preocupa com cada discípulo. Esse é o nosso papel. A meta de todo líder, quando eu comecei a pastorear, trabalhava muito para suprir as necessidades dos meus discípulos, esforçando-me ao máximo. Entretanto, pouco tempo depois, percebi que o meu melhor esforço não era suficiente, então orei ao Senhor: Espírito Santo, seja o pastor dessa igreja. A resposta dele foi bastante surpreendente para mim. Filho, há muito tempo eu esperava por essa oração. Até agora, eu simplesmente era o seu assistente e fazia tudo o que você queria. Mas a partir desse momento eu serei o pastor dessa igreja e você fará tudo o que eu disser. Queridos, isso aqui é tremendo. Nós começarmos a ser guiados pelo Senhor. Tem uma ilustração do pastor Paulo Júnior Borges.
Paulo Júnior Borges, é uma ilustração seguinte. Ele fala do ventilador e do moinho. Então, existem muitas células, muitas igrejas que são como ventilador. Ventilador você liga ele na tomada e ele gera o vento. Não é isso? Ventilador, você liga ele na energia e ele gera o vento. O moinho é o contrário. O moinho, o vento bate no moinho e ele gera energia. É o contrário do ventilador, o vento. O moinho é o contrário do ventilador. Então, aqui, o pastor César Castelhano estava dizendo que antes ele era um ventilador. Então, ele queria se ligar a Deus para gerar o movimento, para gerar a energia, para gerar o mover do Espírito. Mas aí ele aprendeu que Deus vai soprar nele, então Deus é quem conduz. Deus vai soprar nele e é gerado o movimento a partir disso. É gerado a energia a partir disso. Nós devemos ser essas pessoas como um moinho, que o vento sopra sobre nós e nós fazemos o que o vento quer. Nós vamos para onde o vento quer. Jesus disse, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Cada líder deve entender que, embora tenha recebido a responsabilidade de liderar um grupo de pessoas, elas não lhe pertencem. Cada pessoa que chega a uma célula já tem dono, já foi comprada, e o preço foi pago com o sangue de Jesus. Sua responsabilidade é guiá-las ao Mestre, porque só ele pode dar a salvação. Você não foi chamado para conseguir seguidores para si, mas discípulos para Jesus. Lembra do que a pastora Eline falou no encontro agora. Nós não queremos membros, nós precisamos alcançar e formar discípulos, discípulos do Senhor. Deus nos amou tanto que não poupou esforços ao entregar absolutamente tudo o que tinha, inclusive a última gota de seu sangue, para demonstrar o seu grande amor por nós. Antes de ir para a cruz, Jesus nos ordenou amar uns aos outros, assim como ele nos amou. Não podemos fazer absolutamente com os nossos discípulos se não tivermos e demonstrarmos a cada um deles, em todos os momentos, um amor da mesma magnitude que o amor de Deus. Lá em João 15, Jesus fala assim, não existe amor maior do que esse, de que um amigo dá a vida por outro amigo. Essa é a vida. Assim, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa e como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Imagine só, imagine se eu entrego o meu próprio corpo para ser queimado por você. Você pode olhar e falar bem assim, uau, meu Deus, o William me ama demais. Mas Deus pode olhar e falar bem assim, rapaz, esse filho é amostrado. Ele se entregou para morrer só para os outros achar que ele era bom. Eu posso ter feito aquilo e não ter sido por amor. Ter sido só para que as pessoas, nossa, esse aí é crente mesmo, esse aí é de Deus mesmo. Você percebe como Deus sonda o coração? É nessas coisas. Deus sonda o coração nisso. Ele está vendo se o que nós estamos fazendo é por amor mesmo, ou é por ego, por vaidade. Nós devemos ser conduzidos por amor. De vez em quando, a vaidade, o ego, vai querer dominar seu coração. De vez em quando, você vai querer reconhecimento dos homens. Eu me pego assim, de vez em quando, pensando assim, nossa, caramba, eu fiz isso mesmo, hein? Aí na hora eu já falo, bonequinho de barro, baixa a bola, bonequinho de barro, você não faz nada, quem faz é o Senhor, sabe? Nossa vaidade, nossa carne, nossa carga do pecado ali, o jugo do pecado, sabe? Ele traz isso sobre nós. A vaidade, isso é
é um atributo que o pecado derrama sobre nós. Nós temos que ter cuidado para viver por amor, para amar, para amar. Nós temos que viver por amor. Então vamos orar? Pai, nós te agradecemos, meu Deus, pela lição de hoje. Que o Senhor possa nos conduzir, Pai, no amor. Que o Senhor possa nos alimentar de fé. Que o Senhor possa nos dar visão, Pai, visão espiritual, para que nós possamos caminhar por fé, não por vistas, por amor, não por egoísmo, não por ego inflado, por amor. Nos ajuda, Senhor, a andar por amor. Nós apresentamos o nosso dia ao Senhor, nossos discípulos ao Senhor, para que o Senhor nos ajude a cuidar deles. E que, em nome de Jesus, ao ver, seja uma bênção, Pai. Esteja com a gente na Universidade da Vida, Pai. Esteja com cada um desses discípulos aqui que estão aprendendo a capacitação destino e aqueles discípulos que nós já estamos cuidando deles. Os discípulos dos discípulos, Pai, cuida deles, Senhor. Dá-nos a graça de cuidar desse fruto e que esse fruto permaneça. Que esse fruto permaneça, meu Deus. Pai, eu abençoo a vida de cada um aqui, Senhor. Que o sangue de Jesus venha sobre nós. Que o sangue das mãos de Jesus venha sobre nós, abençoar o fruto do nosso trabalho. Que o sangue, Pai, que verteu das grandes gotas de sangue de Jesus venha sobre nós para nos tirar a angústia, nos tirar a aflição, nos tirar a ansiedade. Pai, que o sangue que verteu da coroa de Jesus traga sobre nós a identidade do reino, Pai. Que o sangue que saiu da barba de Jesus, quando arrancaram a barba dele, resgate em nós a identidade de filhos, a dignidade, Pai, a honra de filhos. Que o sangue, meu Deus, que verteu ali dos pés de Jesus, possam ser derramados sobre nós para alinhar o nosso passo, alinhar os nossos caminhos, nos dar passos firmes e passos vitoriosos. Que o sangue, Senhor, que verteu do lado de Jesus, do coração de Jesus, ele possa vir sobre nós, mudando, convertendo o nosso coração. Em nome do Senhor Jesus. Pelo sangue de Jesus, nós somos salvos. Pelo sangue de Jesus, nós somos redimidos. Pelo sangue de Jesus, nós somos comprados do mercado de escravos para viver uma vida livre. Pelo sangue de Jesus. Porque nós temos comunhão com os nossos irmãos. E porque nós cremos na palavra do Senhor. O Senhor nos vê como se nós nunca tivéssemos pecado. Pelo sangue de Jesus. Nós somos justificados. Deus nos vê como se nós nunca tivéssemos pecado. Pelo sangue de Jesus. Nós vivemos nele, a partir dele, pelo sangue de Jesus. Senhor, lava-nos com teu sangue, seremos limpos. Lava as nossas vestes com teu sangue. Tira a sujeira, Pai, do nosso caráter, da nossa alma. Lava-nos com teu sangue precioso, Senhor. Com o teu sangue passa sobre os nossos olhos, para que as escamas caiam dos nossos olhos, Pai. Pai, nós aplicamos agora o sangue de Jesus nos umbrais das nossas portas, nos umbrais das casas dos discípulos, o sangue de Jesus, Pai. Para que o espírito de morte não entre, passe reto, para que o espírito de destruição não entre nessa casa. Nós cobrimos, Pai, a vida de cada discípulo agora com o sangue de Jesus. Pai, a vida de cada um deles com esse sangue precioso. O sangue de Jesus que liberta, Pai. O sangue de Jesus que transforma, que prospera, Senhor. Nós abençoamos, Pai, cada discípulo. Em nome de Jesus, consagramos esse dia maravilhoso ao Senhor. Entregamos a primícia do nosso dia ao Senhor.
Glorifica o teu nome, Pai, na nossa vida hoje, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe, que Deus te dê um dia de vitória. Que Deus te dê um dia